Seguindo a leitura da obra do professor Roberto Cante de Lima, capítulo 2: a produção e a reprodução da cultura policial, a tradição da polícia. A responsabilidade exclusiva atribuída à polícia pela formulação prática dos princípios que orientam sua atividade sugere, igualmente, exclusivas formas de produção e reprodução desta ética. Como está ligada a um aspecto não oficial e até mesmo não legal de sua identidade, essa ética é produzida e reproduzida por meio de formas tradicionais de criação, transmissão e reprodução culturais. Mais concretamente, através de uma prática de contar casos pelos quais se definem as características dos principais personagens, tomados como heróis ou como exemplos da tradição policial. Durante o almoço ou nos intervalos do cafezinho, ou mesmo durante as longas horas dos plantões noturnos, há sempre histórias para serem contadas envolvendo famosos policiais e delegados lendários. O aspecto não oficial nesta tradição, entretanto, empresta algumas características particulares a essas histórias. A polícia enfatiza sua exclusiva responsabilidade pela existência, aplicação e reprodução da ética policial, personalizando as lendas e exemplos. Assim, nunca é a polícia ou os policiais, mas sempre um policial em particular que ilustra a aplicação da ética policial. A atitude do personagem, entretanto, é a atitude a ser seguida pelos bons policiais. Um delegado discutindo sobre quando e como se deve aplicar a ética policial em substituição às normas legais para punir, contou-me a seguinte história, que é uma fábula típica da polícia. Ele me disse que quando criança vivia em um morro. Neste morro também morava um criminoso conhecido que era acusado de matar muitas pessoas. A polícia, entretanto, nunca tinha podido prendê-lo. Primeiro, disse-me o delegado, porque era impossível para ele subir o morro sem ser pressentido e, portanto, sem que o criminoso que ela ia prender fosse avisado pelas crianças que ficam vigiando a entrada do morro. Depois, porque o morro tinha muitas saídas e era impossível cercar todas elas. Finalmente, porque esse marginal era apenas um entre os muitos suspeitos que a polícia, sempre carente de recursos, tinha que investigar e prender, não sendo, portanto, objeto exclusivo da atenção policial. De acordo com este delegado, é sempre impossível para a polícia realizar todas as tarefas a elas alocadas. Ferir a ética não é mesmo que ferir a lei. Por definição, a lei é pública e universal, conhecida obrigatoriamente por todos. A ética policial é privada e particularista, como os métodos inquisitoriais da polícia. As histórias policiais sempre seguem esse padrão. Alguém está imerso em sua rotina diária, em suas ações cotidianas e subitamente faz algo que, não intencionalmente, causa uma reação em um policial em particular. É o suficiente para que se desencadeie a ação policial e o ofensor seja, a seu cabo, punido. Uma das muitas histórias envolvendo o famoso delegado do antigo estado do Rio de Janeiro,
representa bem essa característica do processo de transmissão e reprodução dessa tradição. Conta-se que, tempos atrás, este delegado estava andando na rua de uma pequena cidade do interior do Rio, onde exercia suas funções, quando encontrou um conhecido a quem se dirigiu meio polidamente, meio paternalisticamente. Abre aspas. Como vai, meu filho? Fecha aspas. O conhecido respondeu que ele estaria bem se não fosse uma dolorosa infecção localizada em seu dedão do pé. O delegado lamentou o fato, dizendo que a doença é sempre uma coisa desagradável. O conhecido retrucou, afirmando que seu dedo o incomodava tanto que desejaria ver-se livre dele, que seu dedo parecia nunca ficar bom e que o delegado poderia fazer-lhe um favor se o ajudasse a livrar-se deste incômodo, até mesmo dando um tiro nele. Nós estamos lendo ensaios de antropologia e do direito e nós elegemos um capítulo, que é o capítulo 2, Cultura Jurídica e Práticas Policiais. Nesse momento nós estamos na página 73, lendo o texto do professor Roberto Canto de Lima. Segue o texto. O delegado, diante disto, não hesitou. Tirou seu revólver e deu um tiro no dedão do desconhecido. O homem, chocado, armou um escarcéu, dizendo que havia apenas se queixado da vida e que não era séria a sua solicitação de levar um tiro. O delegado demonstrou surpresa e disse que somente o homem era responsável pelo que acontecera, uma vez que ele, delegado, agira fazendo um favor ao homem. E se ele estava brincando, fez mal, porque com a polícia não se brinca. A moral da história é que a polícia sempre pode reagir inesperadamente, interpretando uma situação corriqueira de forma própria e diferente do sentido que o comum das pessoas lhe emprestaria. A história, sim, confirma a ideia de que quem conhece a ética policial são os policiais. Daí somente eles detêm o controle de suas ações. Tal sistema de significados é posto a descoberto na prática de sua transmissão e no envolvimento que determina aqueles que o conhecem. É o caso dos alcaguetes da polícia, a que foi submetido, e da doutrinação, alcaguetes da polícia e da doutrinação a que foi submetido durante o trabalho de campo e observação participante que realizei. Para se relacionar com a polícia é necessário conhecer essa ética, contaminar-se por ela, subordinar-se a ela. Quando isso acontece, você, assim como os policiais em geral, submete-se ao seu controle, agora exercido autônoma e extrajudicialmente. As reações da polícia tornam-se previsíveis para você, porque você conhece as suas razões, os princípios que determinam que haja do jeito que age. Se você conhece essa ética, não a partilha, é porque a ignora ou discorda dela. Dessa forma, você torna-se uma ameaça potencial a ela, e, em consequência, a polícia antecipa-se, tornando-se uma ameaça potencial para você. Mesmo se você se define como seu amigo ou conhecido, você pode ser submetido a seu tratamento ético, entre aspas, que não reconhece diferenças, mas produz desvios. Como os policiais costumam dizer, cuide-se, você não deve brincar com a polícia, porque a polícia sempre ganha. Nós estamos na página 74 desta obra. Vamos ficando por aqui hoje e no próximo vídeo, no próximo encontro, então, seguimos a leitura. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.